Bom dia a todos, nós estamos aqui com a graça de Deus e a proteção de amigos espirituais para o nosso estudo de hoje, que é um estudo do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se titula Honrai o vosso pai e a vossa mãe. E são os primeiros 4 itens que, além da passagem do Evangelho, tratam do tema da piedade filial. Esse é o nosso assunto de estudo, a piedade filial. Antes de entrar propriamente no estudo, eu acho sempre interessante a gente fazer uma contextualização da obra. É claro que a maioria de nós aqui, dos que estão me ouvindo, conhecem e sabem, mas há também os chegados mais recentes à doutrina, e é sempre bom a gente lembrar dessas informações, né? O Evangelho segundo o Espiritismo foi o terceiro livro publicado por Kardec. Após a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, ele foi avisado pela espiritualidade maior que o auxiliava e o apoiava no seu trabalho de que ele ainda havia mais a ser feito. E, de fato, cada uma das partes do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, cada uma deu origem a um outro livro, onde aquele conteúdo seria desenvolvido e aprofundado. Logo após o Livro dos Espíritos, o segundo livro a ser lançado foi o Livro dos Médiuns, que tratava justamente da parte prática, metodológica da doutrina, né? E era muito importante que isso acontecesse, um momento em que muitos curiosos, pessoas com interesses mais levianos, mais mundanos, se acercavam dos fenômenos. Então era muito importante que Kardec, como cientista, desse toda a base metodológica, a base prática para as reuniões espíritas, não é? Para o desenvolvimento da mediunidade. Anos depois, era chegado o momento de se desenvolver a parte moral da doutrina, né? Justamente as leis morais que estão inseridas no Livro dos Espíritos. E a esse trabalho culminou com o lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo, como não podia deixar de ser, traz então a base da doutrina, que é a base do Evangelho de Jesus. Não há espiritismo sem cristianismo. Isso é muito bom de ficar claro, não é? A nossa base ética da doutrina é o Evangelho de Jesus. A doutrina dos Espíritos veio dar interpretações, veio dar prosseguimento àquilo que Jesus já havia estabelecido. E é muito interessante que a forma de organização que Kardec traz, então, a esse livro. Logo de início, é muito interessante toda a capa, toda a contracapa do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma informação que eu vou ler, que é a seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo a explicação das máximas morais do Cristo, sua concordância com o Espiritismo e sua aplicação às diversas posições da vida. Nesse pequeno parágrafo explicativo, Kardec já nos aponta fundamentos muito importantes, sem os quais o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo não tem sentido. Ele começa dizendo: contendo a explicação das máximas morais do Cristo. Ou seja, o conteúdo desse livro são as máximas morais, o aprendizado moral que podemos ter a partir do Evangelho do Cristo. Depois ele continua: sua concordância com o Espiritismo, ou seja, não há nenhuma contradição entre o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Sua concordância com o Espiritismo era muito importante naquele momento que Kardec deixasse claro que a doutrina dos Espíritos era uma doutrina cristã. Todos nós espíritas somos cristãos. Espiritismo cristão é uma redundância, é uma expressão que às vezes é necessária para alguns, para deixar clara essa nossa filiação, mas ela propriamente dita é uma redundância, porque não há espiritismo
não há doutrina dos espíritos sem cristianismo. E naquele momento era muito importante isso ser reafirmado. Então Kardec coloca já na contracapa a sua concordância com o espiritismo. E por fim, talvez a parte menos que chama a nossa atenção, mas que talvez seja mais descuidada por nós praticantes do espiritismo, que é a sua aplicação às diversas posições da vida. Então Kardec lembra que o Evangelho segundo o Espiritismo contém a explicação das máximas morais do Cristo, que tem concordância com o Espiritismo, e a sua aplicação, olhe meio termo, aplicação às diversas posições da vida. Ou seja, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro da prática. É um livro para ser aplicado às diversas posições da vida, ou seja, aplicado ao nosso cotidiano. Não é um livro apenas para o nosso estudo intelectual, né? Para o nosso cuidado da nossa sensibilidade, que muitas vezes é o que acontece em muitas passagens do Cristo, né, que nos tocam pela sensibilidade, pela beleza. Quanto de nós, né, não fica emocionado quando lê Olhai os lírios do campo, né, quando lê passagens do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, quanta poesia, quanta doçura do Cristo está ali presente. É claro que tocar a nossa alma, a nossa sensibilidade é importante, mas o fundamental do Evangelho do Cristo é a sua prática, é a sua aplicabilidade, porque Jesus era um homem da prática. Jesus não só conhecia todas as leis, todas as escrituras, não só causava admiração aos doutores da lei, mas Jesus era um homem da prática. Jesus curava, Jesus ensinava todo o tempo. O ministério de Jesus é marcado pelas curas, pelos milagres, pelos atendimentos, pelos ensinamentos, pelas pregações. E não podemos ser diferentes se somos seguidores desse Cristo. É importante também que os ensinamentos do Cristo não sirvam apenas para o nosso desfrute intelectual, mas que sirvam para a nossa vida cotidiana. E é isso que Kardec chama a atenção. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro de aplicação às diversas posições da vida. Dito isso, a gente vai ao nosso texto, que é o da piedade filial. Talvez uma das passagens de aplicação prática mais óbvia, não é? Kardec está aqui trazendo para nós a obrigação da piedade filial. E todos nós temos condição de aplicar esse ensinamento. Vamos então ao estudo dele e ao final nós vamos sair, eu espero, carregados da necessidade da aplicação prática desse ensinamento. Kardec começa então o capítulo 14 trazendo a passagem do Evangelho em que há esse mandamento, essa colocação do Cristo. Então, essa passagem está repetida em Marcos, em Lucas e em Mateus. Então, em todos os evangelhos chamados sinóticos, essa passagem está descrita. Fala Jesus: vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Também no Decálogo, no Êxodo, no capítulo 15, versículo 2, também: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, organizado da forma que Kardec, sob a inspiração dos Espíritos, realizou, tem sempre a passagem do Evangelho, que se refere ao título daquele capítulo, no nosso caso, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Depois vem a parte que o próprio Kardec, inspirado pelos espíritos, apresenta o estudo, e num terceiro momento as instruções dos espíritos, ou seja,
passagens e mensagens psicografadas. Então, esses itens de 3 a 4 são os itens escritos por Kardec, obviamente sob a inspiração do mais alto, mas que mostram o seu próprio estudo, a sua tentativa como grande pedagogo que era, de nos ensinar e desenvolver aquele conteúdo do Cristo, o conteúdo do honrai ao vosso pai e vossa mãe. E Kardec, então, reúne esses itens com o título Piedade Filial. Ele começa lembrando que esse mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é uma consequência da lei de caridade e de amor ao próximo, né? Lembrando que o Evangelho é um aprofundamento da parte do Livro dos Espíritos, a parte intitulada Leis Morais. E a lei de caridade, de amor, a lei básica, ela traz a necessidade do amor ao próximo. E Kardec mostra como um desdobramento óbvio, né? Não se pode amar ao próximo sem amar o pai e a mãe. Quem mais próximo a nós que nosso pai e nossa mãe? Mas é interessante que o termo usado por Jesus e depois repetido em todos os evangelhos é honrar o pai e a mãe. Então Kardec chama a atenção que honrar pai e mãe traz junto com o sentido do amor ao próximo, do amor ao pai e à mãe, mas traz também um dever a mais, que é o da piedade filial. Então é interessante, Kardec nos mostra a necessidade do amor e nos mostra também a necessidade de materializar esse amor por meio da piedade filial. Então, Kardec chama atenção, e eu vou ler, Kardec diz: Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo que a caridade manda para com o próximo. É muito interessante, Kardec amplifica o cuidado e o amor ao próximo com o cuidado e o amor ao pai e à mãe. E é interessante entender, Kardec, como bom pedagogo, nos mostra isso muito claro. O exercício do amor ao pai e à mãe, que nos é permitido desde a infância, se não nos levamos esse exercício, não colocamos em prática a necessidade desse amor e desse respeito, temos toda a infância e a juventude para colocá-lo em prática. E é importante que a manutenção deles também na nossa vida adulta. Talvez no momento em que esse pai e essa mãe mais necessitam da nossa piedade filial. É interessante também que ele lembra que esse dever se estende também àquelas pessoas que estão no lugar do pai e da mãe. E ele diz, e que tem tanto mais mérito quanto o seu devotamento é menos obrigatório. Ou seja, Kardec lembra aqui também do pai e da mãe por laços não só consanguíneos, mas os laços de coração. O pai e a mãe de adoção ou os adultos que cuidam da criança e do adolescente no lugar do pai e da mãe. E Kardec chama a atenção que isso tanto é mais meritório quando ele não é uma obrigação. Então, tudo que nós vamos falar daqui para frente, toda hora que estivermos falando em pai e mãe, que todos compreendam como pai e mãe, não só os consanguíneos, mas todos aqueles que cumpriram e continuam cumprindo a tarefa tão importante de ser guias de um espírito numa nova encarnação. Sejam pais ou mães consanguíneos, sejam padrinhos, madrinhas, tios, mentores, todos aqueles que cumprem a função paterna e materna são merecedores dessa piedade filial. Kardec continua lembrando que honrar pai e mãe não é só respeitar, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso na velhice, é cercá-los de solicitude
como fizeram por nós em nossa infância. Kardec começa tentando trazer de cada um, tocar em cada um, né, o sentido de gratidão, esse sentimento tão nobre, a gratidão pelo aquilo que os pais fizeram a nós por toda a nossa vida. Isso é muito importante, né? A ideia de gratidão como móvel desse sentimento importante do exercício da piedade filial. Agora, é claro que isso não deve ser compreendido como uma relação de barganha. Vou cuidar dos meus pais idosos porque eles passaram noites em claro quando eu era pequeno. Não, né? Esse devotamento e os sacrifícios que eles fizeram são importantes para que a nossa alma fique mais sensível, são importantes para mobilizar todo o amor que a gente pode corresponder, mas não como obrigação, não como uma barganha, não como algo a ser feito mais do ponto de vista racional, mas sim daquilo que a gente pode oferecer de melhor. E Kardec lembra que é cercá-los de solicitude, ou seja, não é só cumprir uma obrigação, mas é buscar a doçura, é buscar a delicadeza nesse convívio. Kardec lembra também, sobretudo para com os pais sem recursos, que se mostra a verdadeira piedade filial. Sim, é claro que ele lembra que aqueles que podem fazer sem grande esforço, né? Claro que também é meritório, né? Mas é muito importante também quando se divide o que é possível para garantir um pouco mais de conforto àqueles que muitas vezes, até pelos sacrifícios que fizeram, não puderam cuidar da sua própria evolução material, né? Sabemos que a opção muitas vezes de não ter filhos em função de um maior conforto material, né, é exercido por muitas pessoas, não é? Recentemente, nesses momentos de pandemia, li outro dia um artigo que se levantava a dificuldade de muitos jovens casais de decidirem ter filhos após o advento da pandemia. Sabemos que nos países mais desenvolvidos, a dificuldade de onde deixar as crianças, né? Naqueles países onde o isolamento social foi exercido com bastante critério, muitos pais e mães estão repensando a possibilidade do seu trabalho. Em alguns países recebem auxílio para diminuir a sua carga horária, uma vez que as escolas não vão voltar a funcionar integralmente. E isso tem tido uma consequência de alguns jovens casais ainda num processo de consolidação profissional, decidindo optar por não exercer a paternidade e a maternidade. E a gente sabe que muitos nem tiveram essa possibilidade, né? Optaram pela função da maternidade e da paternidade, mesmo com sacrifício profissional. E é muito injusto pensar que na velhice, quando muitas vezes não tem recursos exatamente em função dessa opção pela maternidade e pela paternidade, que seus filhos agora, às vezes em condição material melhor, não ofereçam a ajuda e o auxílio, o amparo necessário. É isso que Kardec nos lembra, não é? Ele lembra também que o que é importante não é apenas a obrigação. Ele fala assim: será que essa piedade filial é relegar os aposentos mais ínfimos da casa? Não é? Será que é deixar os pais apenas com o necessário para que não passem fome e frio, deixando para si uma vida de luxo, não é? Ele fala: felizes aqueles que não fazem de má vontade. Porque é verdade que muitas vezes é isso que acontece, né? Fazem pelos pais,
mas com amargor, sentindo tristeza ou, de certa forma, irritação pelos que deixam de fazer no cuidado com os pais. Às vezes ouvimos de pessoas mais jovens reclamando do sacrifício de ter que cuidar de um pai idoso. Kardec lembra que há também os que descarregam sobre eles o trabalho das casas. Será que cabe aos pais agora, mais velhos e fracos, serem servidores de filhos jovens e fortes, né? Hoje em dia a gente vê também a situação de avós, não é? É claro que a convivência com o avô e com a avó é benéfica para a criança e é tão importante para o crescimento dela, mas é a convivência de um avô e de uma avó que já viveram e que tem outro tipo de relação com seus netos, não a relação da obrigação e da exploração. Algumas vezes vemos em jovens atualmente, ainda que não nos caiba aqui julgar os contratos familiares, os acertos familiares, mas muitas vezes temos visto mães, avós e principalmente as avós do sexo feminino assumirem uma rotina e uma obrigação quanto à rotina dos netos, aos estudos dos netos, quando muitas vezes seus filhos vão gozar a mocidade, gozar férias a dois, enquanto ficam com os pais a obrigação, mais do que, podemos dizer assim, de certa forma exagerada. Quantos de nós conhecemos avós não tão saudáveis, com dificuldades, com dores físicas, cuidando com obrigações com seus netos? Em situações mais contemporâneas, então, guardas compartilhadas, né, de crianças em que lares que aconteceram o divórcio, em que muitas vezes os ex-cônjuges fazem guardas compartilhadas, que não são compartilhadas entre eles, mas são compartilhadas entre eles e uma avó. Quantas e quantas vezes um cônjuge exige uma guarda compartilhada que ele não tem condição de assumir? Muitas vezes ele faz isso por provocação, para provocar o ex-companheiro ou a ex-companheira, garantindo que quem vai assumir aquilo, né, aquelas obrigações de rotina, de levar para a escola, de levar para o balé, de levar para a natação, de buscar do inglês, vai ser assumida pela avó que estaria no momento, um momento de descanso, um momento de assumir outros compromissos. Claro que sim, de convívio com aquela criança, com aquele neto, com aquela neta, mas outro tipo de convívio. Não o convívio da obrigação, da rotina, dos cuidados que ele já fez com seus próprios filhos. Não é assumindo a obrigação dos filhos com os netos que a piedade está sendo concretizada. É muito importante que os atuais pais e mães lembrem que o mais importante que os seus pais, como avô, como avó, têm a oferecer para os seus netos é o carinho, é o amor, é uma relação mais leve. A relação da obrigação, da educação, dos compromissos, dos horários, essa é dos pais. Kardec não fala disso aqui, é claro, porque Kardec é um homem que escreve em meados do século XIX, mas o fundamento ele traz aqui, quando ele diz: cabe, pois, aos pais velhos e fracos serem servidores de filhos jovens e fortes. É isso que a gente está desenvolvendo aqui. A necessidade da piedade filial passa também pelo respeito aos limites do lugar e do trabalho do avô e da avó. É interessante também que Kardec lembra de que é tão aquele que sustenta em sua fraqueza o pai ou a mãe
que necessita, lembrar que muitas vezes esse pai e essa mãe se colocaram em provas, em privações tão sérias e muitas vezes esquecidas. Isso também é importante, esse exercício, né, que o atual pai e mãe pensem em relação àqueles seus genitores. Né? É muito bonito também quando Kardec faz uma lembrança de que não é somente também, não é o estritamente necessário, ou seja, aquele filho que pensa, não, eu cumpro a minha obrigação, pago o plano de saúde dos meus pais, ou então pago uma casa de saúde onde ele possa permanecer, fazendo o estritamente necessário, achando que assim cumpre uma obrigação. Olha que bonito o que Kardec fala aqui. Kardec fala assim, não é somente o estritamente necessário que os filhos devem a seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são do interesse do que eles receberam o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Olha que interessante a expressão que Kardec usa, as pequenas doçuras do supérfluo. É tão interessante que a doutrina, né, nos ensina tanto, né, sobre o desapego, sobre a importância de separarmos o necessário do supérfluo. Mas aqui, Kardec chama atenção para uma delicadeza. Ele fala as amabilidades, os cuidados delicados, as pequenas doçuras do supérfluo, né? Um carinho, passar naquela padaria e comprar o doce preferido do pai e da mãe, né? Um cuidado delicado, o sabonete que ela gosta mais, né? Às vezes delicadezas assim, que mostram que você pensa neles, mostra que você se lembra das suas peculiaridades, não é? Porque com o tempo, muitas vezes, a gente vai se distanciando da pessoa que o pai é, né? A gente começa a ver o idoso, todos os idosos, como se fossem toda uma classe homogênea, não é? Muitas vezes, filhos que se reúnem e reclamam dos cuidados, né? E é tão importante nesse momento a gente lembrar que o pai e a mãe são únicos, né? Que nessa encarnação nós tivemos essa chance, né? Ainda que o espírito seja eterno e imortal, mas nessa vida nós estamos vivendo a condição de filho daquele pai, daquela mãe, no ano de 2020, no planeta Terra, no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, e pensar que, ainda que o espírito seja eterno, mas as peculiaridades desse momento são muito ricas. E quando a gente se lembra do doce preferido, do sabonete predileto, do perfume que a mãe gosta, da camisa que o pai gosta de vestir, do chinelo que ele acha mais confortável, são essas pequenas amabilidades, essas pequenas delicadezas que Kardec usa tão bonita a expressão, essas pequenas doçuras do supérfluo, que podem parecer supérfluas, mas que são fundamentais no resgate dessa relação, no resgate dessa relação que precisa continuar sendo doce, precisa continuar sendo de amor, muito além da obrigação, muito além do cuidado, muito além da gratidão, muito além do dever filial. Que a gente possa honrar o nosso pai e nossa mãe, não só porque é um dos mandamentos, não só porque Jesus nos lembrou isso em mais de uma vez no seu ministério, não só porque Kardec elegeu como algo importante
a ser desenvolvido nessa compilação tão importante que é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas porque cada um de nós precisa desenvolver esse sentimento, porque cada um de nós precisa ser grato a Deus por ter encarnado, por ter tido essa oportunidade de crescimento espiritual, material, moral e intelectual, que foi proporcionado por esse pai e por essa mãe. Que possamos então cercar o nosso pai e nossa mãe, aqueles que ainda os têm presentes, encarnados, com muita doçura, com muita delicadeza, com todo o amor que a gente tiver na nossa alma. E para aqueles que os têm desencarnados, que eles recebam também, todos os dias nas nossas orações, as vibrações de gratidão, de amor e doçura. Que Deus nos abençoe, abençoe nosso Pai, a nossa mãe e todos aqueles que cuidaram de nós como filhos. Que assim seja.